Senhor Vereador Bruno Nunes. Muito bom dia, Sra. Presidente em exercício, cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores, cumprimentar o público aqui presente e quem nos acompanha lá em casa. A Sra. Presidente em exercício, eu queria apenas confirmar uma questão relacionada com uma das perguntas que o Sr. Vereador Tiago Matias fez agora, ou seja, o metropolitano de Loures. As notícias que vêm em público dizem que não existiram propostas. Não é verdade. Ao que sabemos, não é verdade. E eu gostava de saber se a informação que tenho se confirma ou não. Nós começámos com uma obra, já tenho que fazer história. Aliás, António Costa, que tem estado muito presente nos dias de Loures, com o ataque execrável que foi feito, sem saber o que falava, ao município, já tem um histórico em relação a isto, porque o burro e o Ferrari vêm do tempo dele. Mas não é só aí que ele se prende ao metropolitano de Loures, porque já na última eleição autárquica, contra o Partido Socialista, veio aqui ao Parque da Cidade apresentar o metropolitano de Loures ao lado de Bernardino Soares, em plena campanha eleitoral. E, portanto, é um trauma que António Costa tem com Loures, está ali atravessado na garganta. A única coisa que me arrependo é que só recentemente soube que utilizámos o mesmo slogan para a campanha, que ele colocou por Loures e eu coloquei por Loures também. De resto, a ligação dele a Loures sempre foi muito má e sempre traiu a população. Mas falando do que interessa. Nós tivemos um orçamento inicial que andava nos 200 e qualquer coisa milhões, a gente já fala dos milhões assim qualquer coisa, porque isto é toda a brava, é toda a grande. Depois passou para 300 e tal milhões, 400 e tal milhões e não ficou deserto. Existiram duas propostas. O problema é que as propostas acabam por considerar que o procedimento fica deserto porque as propostas que apareceram para fazer o metropolitano de Loures, tomem bem nota, quem não sabe, a mais barata são cerca de 800 milhões de euros. Não diga que não, Sr. Vereador, porque é verdade. 800 milhões de euros. É a proposta e por isso, como está muito acima daquilo que tem cabimento orçamental, é considerado que a proposta fica deserta. Portanto, podemos dizer, não há empresas, porque isto do PRR é um problema, porque isto do PT 2030 é um problema, porque isto da forma de financiamento, porque não há mão de obra, porque não há... Podemos inventar o que quisermos. O problema é que, das autárquicas, o PS dizia que a garantia iria fazer um metropolitano. A CDU gastava outdoors por todo o lado e dizia aqui vai haver metro, aqui vai haver metro, aqui vai haver metro, estava aí metro por todo o lado. Mas aqui já não era metro, era quilómetro. Por todo o lado havia metro a passar. E na realidade, agora temos um problema porque isto tem um valor completamente absurdo, que está próximo dos 800 milhões de euros. E é a informação que temos, e que já circula publicamente. Portanto, existiram duas propostas. Então, é muito acima daquilo que foi previsto. E eu gostava, para já, esta é a única pergunta, gostava de confirmar se esta foi ou não a realidade e se é ou não o que se passa. Vereador Bruno Nunes. Isto era caso para dizer avança, camarada, avança, com toda a confiança. Vamos lá ver se nos entendemos. Essa parte da amizade, eu vou-lhe dizer uma coisa, não é amizade, eu dou muito palco e tempo de antena ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, porque entendo nas próximas autárquicas a disputa para a Presidente da Câmara é entre mim e ele, vocês não contam para o Totobolo, e portanto é normal que a luta se prenda com Ricardo Leão e com o Partido Socialista, porque eu só olho para aqueles que estão a governar, não conto para quem vem atrás. Bem, vamos lá falar de coisas sérias. Não lhe importa se são mais 100, se são menos 100, parece que estamos a falar de trocos. A mim importa-me, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Quando António Costa, o vigarista mor do reino, apresentou o metropolitano, aliás, ele se tivesse casa em Loures, cometendo as criminalidades que corre, se calhar eventualmente também perdia a casa. Sei que quer chegar, estamos muito à vontade. Ligação ao metropolitano a Loures é a concretização de um sonho antigo, diz António Costa, no dia 5 de julho de 2021. Sabe com quem é que ele estava aqui? Convosco. E dizia ele na altura, o Primeiro-Ministro reforçou que o projeto só será possível devido ao Plano de Recuperação e Resiliência e que esta obra terá um investimento de 250 milhões de euros. É ou não é vigarice mentir às pessoas? 250 milhões de euros? O Sr. Vereador Nuno Dias, afinal havia propostas, afinal havia outra,
e estamos à volta dos 700 milhões. Eu digo 800 milhões, já estou a contar com as derrapagens, é o normal. E, portanto, havia propostas, não são os 250 milhões que Bernardino Soares e António Costa anunciaram no Parque da Cidade. Isto é vigarice. Isto é vigarice. Até porque existiam outdoors da CDU a dizer está garantido. Olha, aqui em cima em Santo António vê logo na rotunda a dizer aqui vai passar o metro. Não vai passar nada. Não vai passar nada. Porque, ainda para mais, assumido pelo Governo, quer este, quer o anterior, e assumido por toda a gente, sem PRR, não há dinheiro para fazer isto. Ora, tendo em consideração que o plano de recuperação e resiliência tem que estar executado até 2026, e tendo em consideração que António Costa, em mais uma vigarice, dizia que até ao início de 2025 a obra tinha arrancado, e que em 2023 a obra já estaria a ser executada, eu temo que vamos chegar a 2026, a menos que isto agora seja feito a correr durante 1 ano e meio, e vamos andar aqui com inaugurações atrás de inaugurações, mas não me parece que é viável, desta vez não me parece até viável, porque olha, faltam as questões das expropriações, porque o terreno não é todo do Estado, a menos que estivéssemos na Venezuela. Se estivéssemos na Venezuela isto era fácil, o Maduro chegava, dizia, passa por aqui e acabou. Mas como felizmente não estamos na Venezuela e o Partido Comunista não governa em Portugal, não há nacionalizações e expropriações assim à bravex. Existe uma lei para cumprir. Portanto, com impugnações, com recursos, que é o normal da forma que acontece as empreitadas em Portugal, eu temo que aquele que é o principal financiador desta obra, vamos ter um problema sério. Sabe, eu aproveito para partilhar, porque assim pode dizer que eu sou amigo deste e daquele. Estive com a senhora comissária Elisa Ferreira há uns dias atrás em Bruxelas. E está claro, para Bruxelas é claro, o que não for executado até 2026 o dinheiro tem que ser devolvido. E, portanto, nós vamos ter um problema claro na execução do PRR. E Portugal já foi alertado que não há transferências para os quadros financeiros de 21-27. E Portugal já foi alertado que no novo quadro financeiro plurianual não vai existir forma de limpar o que não fizerem no PRR. Portanto, tivemos 2 governos que foram incompetentes que nem sequer souberam gastar. O governo de António Costa, apoiado pelo Partido Comunista Português nos diversos orçamentos de Estado, e agora o governo do PSD, que também não consegue executar porque acha que vai resolver o problema com a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas em todos os processos. E acha que assim acelera os processos todos e que está resolvido. Portanto, isto, temos um problema sério. A mim incomoda-me, obviamente, a questão financeira, mas a estratégia de comunicação do anterior governo e do atual governo, se calhar o melhor era contratarem Pedro Costa, o filho do dito Cujo, que tem agora uma agência de comunicação que está aí a empestar e que está envolvida em praticamente todas as câmaras municipais do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Portanto, podíamos aproveitar para contratar a empresa de Pedro Costa para que o governo, quer o anterior, quer o atual, possam comunicar, porque junto da imprensa, por norma, costuma ter bom resultado. O que é certo é que temos aqui um problema sério e vale mais falar a verdade às pessoas e de uma vez por todas entender, primeiro, a comunicação a semana passada veio gritar aos 7 ventos a dizer que ficou deserto. Não ficou nada deserto. Eu disse 2, o Sr. Vereador Nuno Dias acaba de confirmar que são 3. Uma não preencheu os requisitos e, portanto, ficaram 2. A concurso estariam 2. As 2, o procedimento fica vazio porque extravasem muito. A proposta inicial de António Costa era de 250 milhões de euros. Já vamos aí, 700 e qualquer coisa. Mais desvios, menos desvios. Sabe quanto é que estava disponível do PRR para o primeiro troço de TGV entre Porto e Oiã? 750 milhões. O metro de Louros já está orçamentado em mais do que isso. Mas eu vou-vos dar uma novidade que podem levar para os vossos partidos e dizer que afinal isto está resolvido. O Chega, por mim, deu entrada de uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para contemplar e responsabilizar o Governo em todas as despesas relacionadas com o Metropolitano de Loures. Eu faço questão de vos fazer chegar ao número da proposta, porque tendo sido aprovada pelo Chega, basta o PSD votar a favor ou o PS votar a favor, a CDU pode votar como quiser, porque não vai contar para nada. E, portanto, qualquer um dos dois pode votar a favor e fica resolvido o dinheirinho e o Metropolitano. E depois podem meter aqui à metro à conta do Chega. Obrigado.
Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Só vou utilizar a figura regimental de defesa da honra porque assim passo à frente das outras intervenções e respondo-lhe já diretamente para não perdermos muito tempo. Era no mínimo interessante considerar alguém ventríloco essa afirmação vir de alguém que a única coisa que pode dizer é o que lhe metem no papel à frente. Aquilo que o controle determina ou que o Comitê Central diz que pode dizer. A liberdade de pensamento no PCP não é propriamente uma coisa que fique à mercê de cada um e cada um possa fazer o que quiser. Em relação ao ataque ser 90% ao Partido Comunista Português, por uma simples razão. A responsabilidade daquilo que tem acontecido no município em determinadas áreas, eu acho que inclusive os senhores se metem a jeito, porque são os senhores que puxam temas que eu no vosso lugar estava a calado e quando falasse desse assunto, em vez de fazer os vídeos, assim como a figura que parecia a família Adams, e esse aqui pode pedir defesa da honra, em frente ao município, em vez de estar assim, tapa a cara, que é para não ter vergonha em relação àquilo que faz ou àquilo que fez no passado. E, portanto, nessa parte estamos muito à vontade. Sabe que nós pensamos muito pela nossa cabeça e não temos problemas nenhum. Vocês têm um problema, e o problema, é claro, é o medo que têm das consequências do que aqui tem acontecido. Da mesma maneira que ataco, quem tiver que atacar, que ataque o município, ataquei no passado o gerro do Jerónimo e os negócios que vocês fizeram da forma como foi, e até fui eu que o denunciei, e portanto eu denuncio e coloco o tema onde eu quiser. Dizer-lhe apenas uma coisa para que as pessoas entendam de facto a vossa postura. Vocês obviamente só podem ser atacados e obviamente eu tenho dificuldade em não vos atacar. E quando dizem que existe aproveitamento da nossa parte, todos assistimos ao que aconteceu. À forma abjeta como inclusive foram feitos alguns ataques pessoais nas últimas semanas e, para mim, politicamente, nunca valerá tudo. Porque, por muito que eu seja seu adversário, do Nelson Batista, do Ricardo Leão, e estou a dizer seu, no sentido figurado em que é o candidato à Câmara Municipal de Loures pelo PCP, porque não havia melhor, devo-lhe dizer o seguinte, digo-lhe na cara, digo-lhe na cara e não tenho qualquer problema de afirmar tudo o que tiver que afirmar contra os meus adversários, mas há uma coisa que é a dignidade e não mentir. E, portanto, aquilo que deveriam ter dito e assumido a toda a linha era que claramente a vossa valorização dos temas é feita de uma forma que inclusive abstiveram-se no voto de solidariedade para com o motorista de Carris, Tiago Cacais. Portanto, a partir daí, a minha relação convosco, para concluir, e alerto já para o seguinte, não existe defesa da honra sobre defesa da honra para cumprirmos os regimentos como deve ser. Por isso, se quiser que faça uma interpelação à mesa, que isto aqui não é o Comitê Central. E, portanto, dizer-lhe que, na realidade, e no Comitê Central nem defesa da honra tinha, e, portanto, dizer-lhe que ventrílocos têm sido vocês, ao longo dos últimos 50 anos, da forma como expressam aquilo que eu tenho muitas dúvidas, porque do que o conheço, e do que conheço das 4 pessoas que estão sentadas nessa bancada, existem algumas coisas que vocês são obrigados a dizer que, sinceramente, nem concordam com elas. Porque isso faria de vocês uma pessoa muito diferente daquilo que eu tenho a imagem, e eu não tenho essa imagem vossa. Sr. Vereador.